tudo bem? Muito bom a gente vir depois de um momento de oração, de intercessão. A atmosfera, o ambiente fica totalmente diferente. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. O ambiente fica totalmente diferente e nós podemos então estar fluindo nesse ambiente, estar sentindo a presença do Senhor, deixando com que Ele continue falando ao nosso coração, continue nos conduzindo, que nessa noite a gente venha estar com os corações abertos e disponíveis para aquilo que o Senhor tem a falar, porque quando nós vemos aqui no culto, nós não vemos somente para receber, mas sim para adorar o Senhor, para agradecer, para fazer o nosso culto racional ao Senhor. Então, nós temos que saber o que estamos fazendo aqui, né? Tá certo ou não tá certo, pastor? Nós estamos, né, na palavra aí. O pastor, semana passada, falou sobre ser gratos. Eu acho que nós estamos numa campanha falando sobre gratidão. E, continuando falando sobre isso, eu quero refletir num tema que o Senhor colocou no meu coração. É: seja grato pela graça. Seja grato pela graça. O Senhor, Ele falou ao meu coração que nós temos que entender de fato o que é graça. Porque muitas vezes nós temos vivido, temos ido à igreja, feito muitas coisas, mas não sabemos o que é a graça do Senhor. Conhecemos como algo que nós podemos demonstrar e algo que está especificado num dicionário como favor, como bênção, mas o significado espiritual e o poder que essa palavra tem, e o que ela significa para nós, e o que ela nos concede, muitas vezes nós não sabemos. Nós, eu e você, podemos demonstrar graça. Podemos, através de atos para outras pessoas, podemos conceder a bondade para outras pessoas, assim como também podemos recebê-la. Podemos receber bondade, receber o favor de outras pessoas. Mas quando nós falamos desta palavra tão simples e que faz parte do nosso dia a dia, favores, bondade, quando nós relacionamos isso ao nosso Deus, aí o sentido muda, coisa fica diferente. Porque o Senhor, Ele nos concede um favor que nós não merecemos. O favor imerecido. E por que favor imerecido? Se nós olharmos para a história da Bíblia, lá no início, no Gênesis, no princípio, onde Deus criou o homem e a mulher, lá o pecado é inserido através de Adão no mundo. O pecado então está sobre as nossas vidas. Nós somos destituídos da glória de Deus. Mas nós vemos que nesse mesmo capítulo, aonde encontra essa trágica, esse fatídico momento, em Gênesis capítulo 3, nós vemos também a graça do Senhor se manifestando. Como assim? Graça no Antigo Testamento. Se você quiser olhar Gênesis 3, versículo 21, aonde o Senhor, Ele faz túnicas para Adão e Eva, após o pecado, após Ele falar toda a condenação e o que iria acontecer com a humanidade, Ele faz túnicas, vestes de um sacrifício de um animal para eles.
nos apontando então para o que estaria por vir, a lei de Moisés, onde o pecado seria encoberto através deste favor de Deus que Ele nos concede através de sacrifícios para que nós possamos nos achegar a Ele e viver novamente um relacionamento com Ele. E é interessante, porque se você continuar lendo esse capítulo do versículo 3, você vai ver que em nenhum momento, nem Adão e nem Eva, eles se voltam ao Senhor para agradecer. E é aqui que nós queremos se aprofundar. Nenhum momento eles voltam para agradecer a Deus o favor imerecido que eles recebem. Em nenhum momento nós vemos Adão e Eva se voltarem ao Senhor, reconhecendo que por mais que pecaram, o Senhor foi lá, bondoso com eles, e concedeu vestes essas, para que eles pudessem se relacionar novamente, um favor imerecido. E nós podemos pensar, eu e você, ao olhar e pensar sobre isso, é que, por que eles não voltaram, né? Olha só a atitude de Adão e Eva. Mas quantos de nós temos nos assemelhado a eles e temos agido da mesma forma? Não temos nos voltado a Deus para agradecer o seu favor imerecido, os favores que o Senhor tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Glória a Deus. Sendo que, se nós olharmos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que em todas as coisas nós devemos dar graças ao Senhor. Porque essa é a vontade de Cristo, de Deus para nós em Cristo Jesus. E eu e você, muitas vezes, temos desobedecido este mandamento, esta palavra de Deus, que é que nós sejamos gratos a Ele, independente do que tenha acontecido nas nossas vidas, e até mesmo agradecer a Ele pelas coisas boas que têm acontecido, porque muitas vezes não nos lembramos e não fazemos, não agradecemos, fazemos como Adão e Eva, como se nada tivesse acontecido, seguimos a nossa vida, e vocês podem acompanhar e ver em Gênesis que em nenhum momento eles se voltam para agradecer, e depois disso é só tragédia. E eu quero estar refletindo com os irmãos numa história que vai nos inserir e nos fazer entender este propósito, que é de ser grato pela graça. Vamos ler então Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao 19. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 12. Nós iremos ler até o 19. Então, você pode estar fazendo a leitura na sua Bíblia, no seu telefone, ou acompanhando aqui através do telão da nossa igreja. E assim diz a palavra do Senhor: ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigem-se a ele.
ficaram a certa distância. Próximo, faz favor. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós sabemos que a Tua presença já é manifesta nesse ambiente, Pai. E nós te pedimos, Pai, abre os nossos corações, dá entendimento, Pai, sabedoria, para que nós possamos estar ouvindo a Tua doce voz, Senhor. E não só ouvindo, mas diariamente, Senhor, exercitando, Pai, da Tua palavra nas nossas vidas, a vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Como nós podemos ler, esta história fala sobre 10 leprosos. Quantos? Tá, obrigado. 10 leprosos. 10 leprosos que viram Jesus passando. Ele estava indo a caminho de Jerusalém. Eles viram Jesus passando e gritaram: Jesus, mestre, tem piedade. Em outras versões vai dizer misericórdia. Tem misericórdia de nós. Então, estes homens, eles são mandados por Jesus para que se apresentem aos sacerdotes. Então, quando eles estão indo, pensa você indo, ele está indo lá se apresentar para os sacerdotes. Então, eles são purificados, é o que a palavra diz. E quando estavam pelo caminho, foram purificados. E então, 9 destes homens continuam as suas vidas como se nada houvesse. Vocês lembram que eu falei de Adão e Eva? Como se nada tivesse acontecido? E um só homem volta para agradecer ao Senhor. Mas não é ele hoje. Hoje não é ele que nós falaremos. Hoje é sobre os 9 que nós iremos prender a nossa atenção. Sobre os que não voltaram para agradecer a graça do Senhor, os favores imerecidos que estão expostos nessa palavra. E nós também podemos condenar e julgar estes homens, dizendo: estavam com lepra, estavam enfermos, foram curados e não voltaram para agradecer ao Senhor. Esses caras aí não valem nada, né? Só que faça uma introspectiva agora. Você nunca fez isso? Você nunca recebeu algo do Senhor e se esqueceu de agradecê-lo, de voltar gritando, dando glória a Deus? Nós vemos nesta palavra favores inimagináveis que o Senhor nos concede, estes que estão dispostos para mim e para você todos os dias. O primeiro deles é a misericórdia. Assim como a graça, o Senhor ficou falando ao meu coração. Nós falamos muito disso, graça, misericórdia. Nós falamos muito disso, as pessoas sabem o que é isso. Um coração que se compadece. Mas
Sabe, quando você olha para a palavra de Deus e ela lhe constrange, e ela vem como a espada de dois gumes e entra no seu coração, ela faz com que a alma, as juntas, as medulas, tudo seja dilacerado. É isso que o Senhor quer, que a gente entenda misericórdia, não como uma palavra simples, mas com um poder, um atributo de Deus. Glória a Deus por isso. Seja grato pela misericórdia, seja grato por este favor imerecido que o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a misericórdia do Senhor, o que ela é? Nada mais é do que o Senhor olhar para mim e para você, pecadores, homens imerecedores, assim como John Edwards fala, em um dos sermões dele, ele fala, pecadores na mão de um Deus irado. É o Senhor olhar para isso e dizer, eu tratarei com bondade, eu irei mostrar benevolência, eu irei mostrar um fruto do Espírito. É tão profundo que muitas vezes nós esquecemos. Não é uma simples misericórdia. Os atributos do Senhor, eles devem ser entendidos. A palavra de Deus, ela deve ser entendida como Ele quer e não como eu e você queremos, porque é isso que temos feito, banalizado os atributos de Deus. Nós temos pisado nas coisas que são santas, nas coisas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Seja grato pela misericórdia de Deus, porque lá em Lamentações, quando o homem estava triste, muito triste, no capítulo 3 de Lamentações, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa para que nós não sejamos consumidos. Você consegue entender isso, irmão, nessa noite? Nós só estamos aqui porque o Senhor tem derramado da sua misericórdia na minha e na sua vida. Porque o Senhor não tem nos tratado, Jonathan, como eu e tu merecemos, meu irmão. Ele não tem nos tratado como nós merecemos. O Senhor, Ele tem demonstrado a sua bondade para mim e para você. Seja grato por isso, meu irmão. Seja grato por isso, tio Adriano. Seja grato por isso. Porque se eu e você estamos aqui hoje na casa do Senhor, neste culto maravilhoso, nesse lugar onde nós fomos tocados pelo Espírito Santo, é porque Ele tem sido misericordioso, tem se compadecido das nossas dores, da minha e da sua. Ele sabe o que você tem sofrido, tia Janete. Ele sabe o que a senhora tem sofrido e Ele tem se compadecido da sua dor. Um outro favor que nós vemos na palavra do Senhor é a cura, sermos purificados. É um favor que o Senhor nos concede, ainda que não mereçamos, ainda que eu e você sejamos falhos. Nós olhamos para essa história, onde os leprosos 10 foram curados e somente um volta para agradecer. Eles receberam a mesma misericórdia, receberam a mesma purificação quando estavam indo pelo caminho. Só que o que aconteceu que eles não voltaram? Será que são coisas que têm acontecido comigo e com você? Você já recebeu algo de Deus que você ficou tão alegre,
que se esqueceu de voltar para agradecer a Deus? Se esqueceu de entregar diante do Senhor e falar: Pai, foi tu que me deu, foi o Senhor quem me deu, não é meu, foi o Senhor quem concedeu para mim. Muitas vezes nós nos perdemos do caminho do Senhor, por milagres, por coisas extraordinárias, pelo vislumbre da sua glória, que Ele nos permite ver, experiências que Ele nos concede, assim como sermos purificados. Eu estava pensando, se esses homens tinham lepra, não podiam logo estar se relacionando com outras pessoas, certo? Então, no momento em que eles recebem a cura, lembrei de um louvor agora. Recebe. No momento em que eles recebem a cura, eles com certeza ficaram alegres. Ficaram alegres. E acabaram se deixando distrair. Mas outra coisa é, eles receberam e acabaram se esquecendo de reconhecer quem os concedeu. Quem os concedeu este milagre? Aí então eles são purificados, podem então voltar a ter convívio com as pessoas e acabam se esquecendo de quem realmente eles deveriam prestar atenção, de quem realmente é importante, aquela parte da qual Maria esteve aos pés, a boa parte. Eles acabaram se esquecendo. Agora eu pergunto para vocês: melhor que o Senhor é as suas bênçãos? Jamais. Jamais serão. Melhor é a presença do Senhor em nossas vidas. Melhor é nos voltarmos ao pé do nosso amado. Assim como aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, a qual o pastor falou semana passada. Isso é que importa. É a presença do Senhor nas nossas vidas. Não há bênção material, bênção espiritual, porque Paulo fala sobre isso. Mesmo que ele tenha o dom das línguas, ele fala sobre isso, ele fala de todas as bênçãos possíveis. E ele diz: se não tiver o amor, de nada vale. De nada vale. Não importa. Eu e você recebemos coisas maravilhosas do Senhor. Não importa. O que importa é a presença dEle nas nossas vidas. Ainda que o Senhor faça e derrame bênçãos sobre as nossas vidas, bênçãos inimagináveis, coisas que nós jamais vivenciamos, não há nada melhor do que a sua presença, porque assim como Paulo, ele quer que a gente entenda: ei, a minha graça te basta, o meu favor te basta, o meu favor te basta. Era exatamente isso que ele estava falando para Paulo. Tu não precisa remover esse espinho da carne, não, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu te capacito, eu é quem faço, é eu, não são as coisas que tu tem, que tu recebe. Eu falei aqui sobre favores, só que
esses favores, eles estão dispostos para todos. Não só para mim e para você, mas para todo mundo. Para todos. Assim como Jesus fala do sol, ele fala que o sol está para todos, para justos e para injustos, para pessoas boas e para pessoas más. Assim estão os favores de Deus. Porém, há um favor que o Senhor nos concede, que nós devemos entender e realmente voltar aos pés do Senhor, voltar aos pés deles, porque este favor, ele se manifestou de tamanha bondade, de forma tão graciosa. Este favor é o qual ele fala para aquele, o único que voltou para agradecer. Ele diz: vá, porque a tua fé te salvou. A salvação através de Cristo Jesus. É essa graça, é este favor imerecido, a graça que nos capacita a viver todos os dias sendo renovados, todos os dias sendo transformados, mudados para viver a vontade de Deus. Aquele homem, ele saiu dali caminhando e vivendo a vontade de Deus, porque ele reconheceu quem poderia mudar a sua vida, voltar para agradecer ao Senhor, é reconhecer quem pode mudar a sua vida, é dizer: Pai, eu volto, porque Tu podes mudar a minha vida. Os homens tiveram fé, mas um deles teve uma fé que o fez ganhar a salvação. Uma fé que não estava apenas em milagres, em receber coisas, mas a fé que estava no Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa fé foi a que o concedeu salvação. E é essa fé que nos concede salvação. É este favor que o Senhor quer que eu e você entendamos nessa noite. É este favor, o favor da salvação. É este favor que nós vemos lá em João 3,16. Porque Deus amou os homens pecadores e perversos, os homens imerecedores da glória de Deus, aqueles que haviam profanado o seu altar, aqueles que muitas vezes não aceitaram a sua aliança de volta, não aceitaram o seu amor, não voltaram para agradecer as suas bênçãos, de tal maneira que entregou o seu único filho, este que ele fez apenas com um propósito de redimir os nossos pecados, de nos lavar, de nos purificar, dando as vestes, aquelas concedidas a Adão e Eva. Agora ele dá a nós um livre acesso a ele, um caminho novo, ele dá para eu e para você nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor quer que nós entendamos isso nessa noite, que a sua graça, ela nos basta, que a salvação, a presença do Senhor em nossas vidas nos basta, porque o Senhor pode nos conceder milagres, pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas nada será comparado à sua presença.